Stack it up, stack it up. Olá, estamos em mais um Volcast, que é o podcast do Grupo Vol. Estamos nos pavilhões da Fiergs, na 40ª Expo Agas. E, com muito orgulho, uma honra recebendo hoje, nada mais, nada menos que Flávio Ribeiro, o atual presidente do SESCOM, diretor da Flávio Ribeiro Contabilidade, um expoente do cenário. E estamos muito honrados em recebê-lo aqui. Flávio, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso e vir num evento como esse e ser recepcionado por vocês aqui no Grupo Vol é, sem dúvida, uma coisa bastante marcante para a gente. Que bom, Flávio. Ficamos honrados. Então, a ideia é ser um bate-papo bem tranquilo. A ideia é que não seja um bate-papo tributário, mas sim, nós trouxemos uma temática para esse novo projeto, que é o Volcast. É um podcast que nós estamos criando e ele tem uma temática muito peculiar. Histórias que inspiram. Então, Flávio Ribeiro foi escolhido por ter uma história inspiradora. Tenho certeza que quem está aqui nos assistindo vai aprender muito com o Flávio e estão muito curiosos para saber qual que é o seu voo. Da onde vem Flávio Ribeiro, contador que se formou pela PUC do Rio Grande do Sul, e como você chegou até onde chegou sendo presidente e sendo líder de uma escritório de contabilidade tão referenciado aí no estado. Obrigado, Rafael. Bom, a minha história começou com meu pai, né? Meu pai era contador, tinha um escritório e trabalhava também como bancário no então União de Bancos, Unibanco. De um tempo, depois que ele se aposentou, ele ficou exclusivamente trabalhando no escritório, mas ele teve uma enfermidade, mal de Parkinson, ainda jovem, lá por coisa de 40 e poucos anos, 50. E aí, com o tempo, isso ficou um pouco difícil para ele tocar e administrar o escritório. E, certa feita, eu comecei a ajudá-lo lá. E me apaixonei pela profissão, é a única coisa que eu sei fazer, não tive outro trabalho a não ser trabalhar na empresa dele. Então, o Flávio Ribeiro, eu brinco que eu sou o fake, o verdadeiro mesmo, infelizmente é falecido, mas começou com ele. Eu sou júnior, então acabei assumindo aí o nome também. E de lá para cá, quando eu me apaixonei pela profissão da contabilidade, a gente vem tentando fazer sempre algo diferente, algo inovador, trazer opiniões diferentes e também ouvir, vamos falar agora aqui da questão dos advogados, ouvir a parte do advogado que para nós é fundamental, a gente não pode caminhar sozinho. Isso, infelizmente a gente tem alguns colegas que tentam militar em áreas que não são da contabilidade propriamente dita. Então a gente sempre recomenda buscar os profissionais de cada área para fazer um trabalho complementar e completo para o cliente. Joia, Flávio. Quer dizer, então, se eu bem entendi, em decorrência de uma enfermidade do teu pai, que você se viu numa necessidade de ter que liderar um projeto que já vinha há muito tempo. Há quantos anos já tinha? Quantos anos tem a Flávio Ribeiro Contabilidade? Meu pai fundou em 1968, então já vai mais que 50 anos. Então, para ele deve ter sido bastante orgulho, assim, porque a minha irmã logo em seguida entrou também. Ela hoje nos ajuda, nós somos sócios, né? A gente toca a unidade em comum acordo, cada um faz uma parte, mas no fim ficou uma empresa familiar e hoje a gente transmite isso também para todo mundo que trabalha conosco, para os clientes, assim, que por mais que a atividade seja, né, uma sociedade familiar, mas a gente tem que pensar como uma empresa profissional, com todos os cunhos e as necessidades de uma empresa que não é voltada no seu quadro societário de pessoas da mesma família. Que idade você tinha, Flávio, quando você realmente mergulhou no projeto? 18 anos. Você era jovem ainda. E já estudava contabilidade? Ou a partir desse momento foi o gatilho para você optar pela... Não, aí eu comecei. Foi quando eu comecei a estudar mesmo. Aí eu não estudava contabilidade ainda. Eu pensava em fazer agronomia. Agronomia. Mas aí eu fui para contabilidade, me apaixonei e fiquei E aí a questão do SESCOM, o meu pai sempre foi uma pessoa... nós somos de Viamão, né? Então em Viamão ele sempre foi uma pessoa muito pública, assim, ele era bastante conhecido e ele sempre dizia: a gente tem que estar nas entidades para devolver aquilo que a gente recebe da sociedade. Então eu acabei sendo presidente da Associação Comercial, da Associação dos Contabilistas lá da cidade,
e com o tempo a gente viu que o Sescom era um lugar onde a gente podia trocar experiências com outras empresas de contabilidade. E então fui para lá, dali a gente galgou como sócio, associado do Sescom, depois na diretoria, e aí hoje eu estou fazendo aí uma experiência de presidente. Que interessante. Olha, vejam como a história, cada história traz uma peculiaridade, né? Flávio Ribeiro talvez hoje seria um agrônomo e por questões de força maior acabou sendo convidado para trabalhar, convidado digo por força de expressão, né? Por força do destino, né? Indo para a contabilidade, se apaixonando. Parece que tem um ponto muito importante que é a orientação do seu pai falando da aproximação com entidades. Sabe que eu nunca tive essa orientação do meu pai, mas hoje eu vejo a importância de você estar ligado a entidades, porque isso, além da visibilidade que dá para o profissional, o reconhecimento que traz, te coloca na vanguarda assim, do respeito pela profissão. E eu tive a honra de ser convidado aí, fiquei muito feliz, até reitero meu agradecimento de estar na tua posse, num jantar muito bem organizado. E hoje, então, Flávio Ribeiro é o presidente do Sescom. E gostaria de saber um pouquinho, então, agora, Flávio, com relação assim, à atuação como contador. Como é que você enxerga hoje num cenário em que eu, pelo menos, percebo uma movimentação muito grande nessa questão tributária, envolvendo aquela chamada tese do século? Me parece que antes de 2017, muitas empresas ainda não tocavam nesse assunto tributário com tanta familiaridade. E hoje, a partir desse ganho, desse processo, surgiu muitos tributaristas jovens, surgiram muitos contadores jovens no mercado querendo montar consultorias, e a gente percebe que apesar de ter hoje muito mais profissionais, ainda segue muito importante você se relacionar com pessoas que têm mais experiência, que têm uma ética, porque o trabalho tributário envolve muita responsabilidade. Você está com a saúde financeira da empresa e a gente sabe que qualquer erro às vezes pode gerar um impacto traumático para o empresário. Então, como é que você vê hoje o universo tributário de escritório de advocacia quando lhe procuram? E de um modo geral, assim, essas empresas que buscam recuperação tributária, como é que você enxerga isso para as empresas e como é que é o teu ponto de vista sobre isso? Naturalmente, o contador ele já é uma figura, um profissional muito conservador. E se falando, então, de Rio Grande do Sul, é mais conservador ainda, e se a gente fizer um comparativo com outros estados da federação. Mas a questão da recuperação, a gente sempre recomenda para o cliente, e isso eu vejo que os pares assim, dos que eu conheço vão nessa mesma linha. Conversar com um advogado que tenha um escritório, que tenha uma estrutura, que tenha uma história. Porque não sei se nos outros países, mas no Brasil a gente tem a questão de 5 anos, quando muitos são 6 anos, em que qualquer situação que a gente faça de forma aventureira, ou até mesmo um empresário que tem uma carga tributária alta, que tem seus problemas, que tem as suas dificuldades financeiras, não só com a questão da pandemia, mas também do mercado como um todo, daqui a pouco vê isso, alguém vendendo uma oportunidade, acha que aquilo ali vai salvar o negócio dele, e quando vê, passado 4, 5 anos, vem uma super surpresa desagradável e acaba realmente aí dando um impacto super negativo. Então, quando a gente recepciona os advogados no escritório, ou quando vem algumas empresas querendo oferecer facilidades, a gente sempre recomenda olhar histórico, ver com o cliente e conversar com quem está vendendo. Porque quem vende um produto tributário tem que ter uma profundidade do tema. Então ali a gente já consegue ver se realmente faz sentido e por exemplo, que é o teu caso, assim, né? A gente vê, tem provas já isso julgadas, tem um lastro, então isso tranquiliza. Então a recomendação que eu sempre dou é isso: pesquisa, conversa, porque o contador, assim como o advogado, ele tem o cliente tem nele uma confiança que dá para dizer que ela é intangível. Então a gente acaba tendo essa responsabilidade de
assessorar ou de dar os cuidados necessários, ou pelo menos sinalizar isso. Claro, ótimo. E sabe, Flávio, eu sou advogado de formação, mas eu já, logo na minha profissão, identifiquei a importância de um contador na empresa e a importância de um trabalho multidisciplinar. Eu percebi que um advogado tributarista, sem um contador do lado, você não consegue entregar um trabalho com profundidade técnica, da mesma forma que muitas vezes o contador, seguindo o princípio da cautela, né? A gente percebe que o contador tem um princípio muito forte, que é o princípio da cautela, e esse é o seu DNA, enquanto que o advogado já tem um perfil contestador. Então são perfis opostos, mas complementares. Eu acho que o conhecimento de ambas as áreas, de ambos os conhecimentos, eles formam uma assessoria de alto nível. E hoje, por incrível que pareça, Flávio, não sei, mas nós temos mais contadores que advogados no nosso grupo. Nós nascemos com um escritório de contabilidade, com um escritório de advocacia, né, a ADV Matos, Advocacia Tributária. Em 2020 nós fundamos a segunda empresa, que é a Voo Consultoria Tributária, composta por contadores. E hoje nós temos mais contadores que advogados no nosso negócio. E poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque nós acreditamos que o trabalho do contador ele é muito importante para a segurança de uma empresa, para a sobrevivência e, obviamente, para os resultados da empresa. Então, Flávio, é legal ouvir esse seu depoimento no sentido de realmente estar atento a facilidades tributárias que se oferecem. Às vezes os números são sedutores, mas não adianta construir castelos de areia, né? É o que a gente vem batendo muito. Nós tentamos fazer um trabalho sólido, né? E por muitas vezes é preciso falar não. Por quê? Porque a gente precisa pensar na saúde da empresa e não só do seu bolso. Então, Flávio, acho muito legal o que você falou. Vindo um pouco agora, então, para a questão da reforma tributária, que, ao meu ver, não está se aprovando a reforma tributária. Ao meu ver, está se aprovando a possibilidade de uma reforma tributária. Porque quando eu vejo o julgamento lá no Senado e vejo que, com todo respeito, ninguém sabe o que se está se votando praticamente, ou vamos dizer assim, poucos políticos se aprofundam no tema para ter um olhar crítico do que se está se aprovando, é assustador o que a gente enxerga. Eu fico até com medo se daqui um pouco o que está tentando se aprovar é mais por vaidade de levar o selo da aprovação da reforma tributária do que a própria reforma tributária propriamente dita. Então tem muitas lacunas aí nessa reforma tributária. Saiba que eu sou um membro do Comitê de Reforma Tributária da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Então eu sou um litigante no setor supermercadista na reforma tributária. Inclusive agora, em outubro, eu vou estar com o ministro da Economia. Nós estamos diretamente atentos para não trazermos ainda mais aumento da carga tributária, que eu acho que isso é o que não pode se acontecer de maneira alguma. O leigo, ele também não acompanha a população leiga, a população comum, ela não sabe, na verdade, o que está sendo aprovado. Então é muito importante nós, litigantes da contabilidade, da advocacia, estarmos atentos, porque para não ficarmos aí sob uma falsa bandeira de uma simplificação, trazermos ainda mais aumento da carga tributária. Qual que é a tua opinião sobre toda essa movimentação da reforma que vem há décadas tentando ser aprovada, mas que na verdade ainda tem muitas lacunas? Como é que é o teu olhar sobre isso aí? Isso é uma coisa que nos preocupa como técnicos, porque, como tu falou, há décadas vem se discutindo, já não é desse governo, no governo passado também se falava em reforma tributária, mas o afogadilho que eles fizeram em 48 horas, houveram vários destaques e sugestões de alteração do projeto da PEC 45 e foi aprovado isso numa noite. E é lamentável, porque não ter um conjunto de leis complementares para dar, por exemplo, a questão dos percentuais. Até hoje se fala em 25% que vai ser os impostos, né, o percentual. Mas não tem certeza, não tem isso em lugar nenhum escrito e que a gente possa fazer as projeções. Aí a gente vai entrar também na economia. Precisaríamos ter os economistas para a gente poder fazer com que cenário isso vai dar de impacto no mercado interno, porque, sem dúvida nenhuma, não pode haver carga tributária, mas que vai ter aumento de imposto, isso vai. Então, e eu acredito, do jeito que foi aprovada na Câmara, se o Senado não ficar
atento a fazer essas considerações e as mudanças, a questão, por exemplo, vai ter muita... Aí vai entrar os advogados aí com um prato cheio. A parte boa, entre aspas, é que sempre tem serviços, mas esse é o problema que se quer resolver no país, né? O custo Brasil, para você ter uma ideia, Flávio, você bem sabe porque atende também supermercados, 25% uma alíquota única. Agora você pega um supermercado que tem aí 80 mil itens. Você pega a cesta básica, que tem redução de ICMS, que tem isenção de PIS/COFINS. Você pega, por exemplo, hortifruti grangeiros, que também tem isenção, que também tem isenção de PIS/COFINS e ICMS. E aí, se você estabelecer uma alíquota de 25%, você está aumentando a carga tributária. Então, importante também relatar que nós, juntamente com a Abra, já conseguimos a inclusão desses itens como sendo essenciais, como sendo isentos. Então, isso já é um avanço depois do primeiro relatório que veio, né, da reforma. Então, já foi incluída essas emendas de isenção. Ainda nós estamos lutando por alguns itens de higiene sanitária que são importantes, detergente, que estão inclusive tendo alíquotas majoradas. Nós estamos atentos a isso. E ainda tem outras incertezas do tipo possibilidade de creditamentos, por exemplo. Você pega empresas que têm PIS/COFINS zero e que acumulam saldo credor de PIS/COFINS. Elas vão continuar mantendo essa possibilidade de creditamento de PIS/COFINS? Se isso não for incluído na emenda, esses terão aumento da carga tributária. Além disso, se busca uma unificação de uma cesta básica nacional, entre outros pontos importantes afetos à área de supermercados. Então, essas lacunas precisam ser esclarecidas, né, Flávio? Aí que acontece a questão da disparidade das alíquotas. Porque no momento em que ele tira, né, dentro da PEC que foi aprovada, no momento que ele tira de algum produto, ele vai sobrecarregar outros. Por isso que o serviço está sendo o mais sobrecarregado de todos. E existe também uma outra questão que seria a seletividade. Então, por exemplo, tudo que for prejudicial à saúde, ele vai ter uma alíquota maior. Mas aí isso ainda não está estabelecido o que faz mal para a saúde. Por exemplo, o açúcar faz mal para a saúde, o sal faz mal para a saúde. E aí ele está dentro da cesta básica, que seria o zero. Mas aí se ele fizer mal, ele não poderia ser zero. Então o governo está querendo taxar o percentual maior para esses que são prejudiciais. Aí nós vamos pensar fertilizante. Faz mal para a saúde? Se ele for taxado com uma alíquota maior, majorado, uma alíquota mais que 25%, provavelmente na hora de fazer a precificação do custo daquele agricultor que enfim, faz alguma hortaliça, que cuida de hortaliça, vai ter o aumento do produto. O custo operacional total. Então, é isso que eu vejo que foi uma pena. Eu acredito que é muito mais do governo. O atual governo, ele precisa aumento de impostos. Isso por uma característica da concepção da esquerda, que ele não tem outra diferença. Assim, a gente não tem outro exemplo que não seja aumento de imposto. Por outro lado, a gente também tem o presidente da Câmara, que é o Lira. O Lira, por exemplo, ele já tem isso na sua plataforma de governo, que era ser um reformista. Agora, tem que fazer com calma, né? Não dá para ser do jeito que foi, e a gente tem esperança que o Senado modifique isso para que retorne para a Câmara e aí sim faça os ajustes e os esclarecimentos necessários. Exato. Senão nós continuaremos com o mesmo imbróglio de definir conceitos, ficar entrando em processos judiciais morosos para discutir conceito. Exato, é que nem o PIS/COFINS, quando ele é um não cumulativo, que é a questão dos insumos, né? Então, o que é um insumo? Até hoje não se tem algo objetivo. Claro. Então, o que pode ser para ti necessário, pode ser que para o meu negócio não seja, enfim, sei lá. São essas lacunas que eu vejo assim, ó, que abriu um leque para ter litígio em cima disso, que é uma pena. Eles poderiam ter feito diferente. Imagina, pega quantos processos tu já ganhou e que, portanto, se tu ganhou é porque tinha realmente lacunas ou falhas ou possibilidades de alterar a legislação. Por que não usar isso como um mote para fazer a reforma tributária?
e aí simplificar. Até então, imagina, 8 anos, eles estão falando que é outra questão, né? A transição é 8 anos fazendo cálculo de 2 impostos, ou melhor, de 5 impostos, porque a gente vai ter que manter os atuais, PIS, COFINS, IPI, e ainda fazer o CBS. Depois tem que fazer ICMS e mais o ISS e o IBS. É uma maluquice que isso de simples não vai ser nunca, não. Tá longe do simples e para nós prestadores de serviços é assustador o aumento muito. que vai, e aí que o vai nosso gerar para nós. papel, por isso que é legal também a gente participar das entidades, nosso papel é esse, levar, e a gente já levou o nosso pleito isso para a nossa federação, que é a FENACOM, inclusive também ela atende os escritórios de advocacia na parte de assessoramento, ali não dos advogados, né? Para que o nosso pleito seja ouvido, porque isso a gente não tem direito a crédito da folha de pagamento, que é uma das nosso maior custo, né? Então são coisas que eu vejo que os nossos políticos não estão dando a atenção necessária para o impacto que isso pode dar na economia. Exato. A reforma tributária é realmente preocupante. Flávio, para finalizar, para os jovens contadores que estão querendo seguir uma carreira da contabilidade e trilhar nessa rica trajetória, nessa profissão tão brilhante, qual seria a sua palavra para eles? Eles têm que conhecer a contabilidade, porque as ciências contábeis é uma profissão linda. A gente tem a chance de ajudar as pessoas, de orientar as pessoas. Todo mundo que eu conheço que se formou nas ciências contábeis, eles têm uma bela profissão, eles têm o seu carro, eles conseguem a sua casa, eles têm a sua família estruturada. Então, dificilmente tu vê alguém que não fez a nossa profissão, que não tenha lá a sua estrutura familiar bem organizada. Então, e sem contar que tu pode ajudar as pessoas, tu pode ajudar as empresas a tomar decisão, tu pode sentar à mesa e discutir números e ver o crescente de uma empresa que emprega, que gera impostos, enfim, que contribui para a sociedade. Joia, Flávio. A importância do contador para uma empresa e para a sociedade é singular. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, Flávio Ribeiro, presidente do SESCOM, diretor da Flávio Ribeiro Contabilidade, nos deu a honra de dar o depoimento dele aqui, contar a história, no nosso Volcast em Histórias que Inspiram. Sem dúvida, a sua história é inspiradora, Flávio. Muito obrigado. Muito obrigado. Making that money, rain on me. Making that money, living that dream. Making that money, rain on me. Making that money, living that dream. I'm gonna love it when paper keeps coming. Nothing that I can't buy. When I finally lose count, there will be no doubt. I'll know that I've arrived. Stack it up, stack it up, stack it up, stack it up. Making that money.